Bem-vindos ao Gu, seu podcast sobre terror. Eu sou o Matheus. E eu sou a Júlia. E o que temos para hoje? No episódio anterior discutimos o que leva o ser humano a gostar ou não do gênero terror e falamos um pouco sobre a base desse tipo de narrativa. No episódio de hoje vamos falar e ler um conto de terror para experimentar novas sensações a respeito. Vamos a ele? Sabrina e Luísa farão a leitura do conto para nós. Vamos lá? Vamos! Um jovem cavaleiro viajou de Londres para o oeste da Inglaterra para visitar um muito digno gentil homem, de quem tinha a honra de ser parente. Sucede que a casa do cavaleiro estava naquela época muito cheia, por conta do casamento de um parente que ultimamente ali vivia. O senhor da casa, portanto, disse ao jovem visitante que estava muito feliz em vê-lo e que ele era muito bem-vindo. Mas Disse ele. não sei o que fazer para alojá-lo. Por causa do casamento de meu primo, não restou um quarto livre na casa, exceto um. O quarto remanescente é, todavia, assombrado. Mas se você quiser deitar-se lá, encontrará uma cama muito confortável e todas as outras comodidades do que precisa. Oh, senhor, muito me agrada dormir em tal quarto, pois muitas vezes covicei estar em um lugar assombrado. O cavalheiro, muito contente porque o seu parente estava deveras satisfeito com suas acomodações, ordenou que o quarto fosse preparado e, sendo inverno, mandou que lhe acendessem a lareira. Quando chegou a hora de dormir, o jovem cavalheiro foi conduzido ao seu quarto, o qual, além de uma boa lareira, estava equipado com todas as acomodações adequadas, e tendo-se recomendado a proteção divina, foi deitar-se. Ficou algum tempo acordado, e sem ser perturbado, adormeceu. Contudo, foi despertado por volta das 3 horas da manhã. A porta se abriu e alguém nele penetrou. Era a aparição de uma jovem, com uma camisola que lhe cobria a cabeça e lhe caía sobre os ombros. Mas ele não tinha uma visão perfeita de quem entra, pois a vela estava apagada. E malgrado houvesse lume no quarto, ainda assim a lareira não irradiava a luz suficiente para vê-la claramente. Mas a visitante desconhecida foi até a chaminé, pegou o atiçador e avivou o fogo. A luz flamejante permitiu que eles discerníveis mais claramente a silhueta de uma jovem dama. Contudo, se era uma pessoa em carne e osso ou um fantasma etéreo, ele não sabia dizer. A aparição, tendo permanecido algum tempo diante do fogo, como se para se aquecer, caminhou, por fim, 2 ou 3 vezes pelo quarto, e depois foi postar-se ao lado do leito. Tendo ali parado um instante, tomou uns lençóis e foi para a cama, onde se deitou e, cobrindo-se, lá permaneceu muito quieto. O jovem cavalheiro ficou um tanto surpreso com aquela companheira de leito desconhecida, e quando ela se aproximou, cuidou de deitar-se do outro lado da cama, sem saber se era melhor levantar-se ou não. Por fim, permanecendo muito quieto, percebeu que sua companheira de cama respirava. Assim, supondo que ela fosse de carne e osso, chegou-se mais perto dela. Tomando-a pela mão e achando-a tépida, concluiu que a jovem não era um fantasma etéreo, mas um ente substancial de carne e osso. E notando que ela tinha um anel no dedo, ele o tirou sem ser percebido. Entre mentes, a dama dormia, e ele deixou que ela assim continuasse, e sem incomodá-la, respirou pacientemente o desfecho daquela singular situação. Quando o dono da casa o procurou para saber como ele estava e se tinha visto ou não alguma coisa, respondeu-lhe que a aparição se manifestará, mas pediu ao parente o favor de que não o pressione a dizer mais nada, até que toda a família estivesse reunida. O senhor atendeu ao seu pedido, dizendo ao jovem amigo que, encontrando-o bem, estava perfeitamente satisfeito. Ansiosa por saber do ocorrido, toda a família tratou-se de vestir-se com uma rapidez maior do que a de costumeira. Portanto, reunir-se-iriam em assembleia geral os cavalheiros e as damas, antes das 11 horas, e todos queriam se apresentar convenientemente. Quando todos se reuniram no grande salão, o jovem cavalheiro disse que, antes de tudo, tinha um favor a pedir às damas, declarando que desejava saber se alguma delas havia perdido um anel. A jovem dama, de cujo dedo o anel foi tirado, depois de procurá-lo por a manhã toda, e sem saber como havia perdido, ficou feliz em ouvir em que o jovem dizia, e prontamente admitiu que perdera um anel. O jovem cavalheiro perguntou, entregando o anel em sua mão, se ela reconhecia como sua aquela joia. E, após receber um agradecimento, voltou-se para o seu parente, o dono da casa, dizendo-lhe: Agora, senhor, eu posso assegurar-lhe que está é o espírito encantador que assombra o seu quarto. Então narrou o acontecido. Não há palavras para expressar a confusão que aquela narrativa causou na jovem dama, que se declarou perfeitamente ignorante de tudo o que ele dissera. Mas acreditava que o cavalheiro dizia a verdade, porque se lembrava perfeitamente de que usava o anel quando foi se deitar, e não sabia como havia perdido.
A narrativa proporcionou a todos uma grande diversão, pois, afinal, o pai declarou que, uma vez que sua filha já tinha ido para a cama com seu parente, seria a culpa se ele não fosse para a cama com sua filha, de modo que estava disposto a entregá-la ao jovem e dar-lhe um bom dote. Essa oferta generosa era tão vantajosa para o jovem cavalheiro que ele não poderia recusá-la de maneira alguma, e foi sua última companheira de leito. Ouvindo o que seu pai havia dito, foi facilmente persuadida a aceitá-lo como marido. E aí, como será que sentiram nossos ouvintes? Eu não tive medo, eu achei na verdade engraçado. Pra mim também não deu medo. Na verdade é difícil que eu sinta medo lendo algo. O cinema me assusta mais. O apelo das imagens sugeridas, a trilha sonora, isso me ajuda a criar atenção no texto. Pra mim, terror só tem graça se for visual. Eu não gosto muito de ler contos. Sei lá, acho que no século XIX pode ser que as pessoas se assustem mais com esse texto. A ideia de uma casa mal assombrada até assusta. No fundo dá medo, mas nesse conto não. Então, acho que esse é o ponto. Neste conto, o narrador explicita o medo das pessoas, mas hoje a gente não se assusta porque parece que o que ele quis provar era que tudo era bobagem, crendice. O século XIX é o século da ciência, da razão. Foi o período em que eles passaram a achar ridículo esse negócio de espírito, fantasma, casa mal assombrada. O conto se propõe a expor o ridículo dessa crença. Mas no século XIX, essa questão estava na moda também. As pessoas faziam umas reuniões para invocar espíritos. Eu morro de medo desses espíritos, mas me assusta mais a maldade dos homens. Eu também tenho mais medo dos vivos, embora eu nem queira encontrar um espírito. Mas voltando ao conto, acho que é isso o que ele mostra. Que essa coisa de ter medo de espírito era comum na época, mas o autor achava tolice. É uma leitura racionalista do caso. Vocês acreditam em espíritos que podem nos assombrar? Eu acho que não. Sei lá, acho que a vida da gente é essa e pronto. Quando morre acaba, ou se não acaba, o espírito fica em outro lugar. Pra mim, isso existe. Eu tenho minhas dúvidas, mas acho que pode acontecer. Prefiro nem pensar sobre porque tenho medo. Eu acho que existe sim, mas não acredito que eles apareçam para nos assustar. Sei lá, acho que eles têm mais o que fazer, né? Acredito em um espírito pode vir ajudar, mas não atrapalhar. Eu não sei se eu acredito. Não acredito em fantasmas, mas tenho medo. Então acho que acredito um pouco. Sei lá, não sei se eles podem nos fazer mal. Acho que não, mas não gosto muito desse papo. O que será que pensa nosso ouvinte? Você está escutando o Albu, seu podcast sobre terror. No filme Pantera Negra, da Marvel Studios, fica muito clara essa conexão que a cultura wakandana tem com o mundo espiritual e a vida após a morte. Logo após o assassinato de seu pai, T'Challa fala que na cultura deles, a morte não é o fim. É só um ponto de impulsão, onde eles esperam para serem resgatados por Bash e Sekhmet, para poderem correr para sempre nos Campos Verdes. Isso é mais explorado depois durante o filme. E todos que descendem do papel de Pantera Negra têm esse contato com o mundo espiritual, onde eles podem pedir conselhos aos seus antepassados, etc. É muito legal como podemos ver muitos exemplos como esse em religiões da matriz africana, onde é muito comum ocorrer essa comunicação com os espíritos. Verdade. Acho que o candomblé seja a religião afro-brasileira mais conhecida e celebrada. O candomblé se espalhou da Bahia para os outros estados do Brasil. A religião cultua os orixás por meio de danças, cantos e oferendas. Eles acreditam na existência da alma e na vida após a morte. Outra muito conhecida é a Umbanda. A diferença entre as duas é que a Umbanda tem origem brasileira e por meio de médiuns é feita a incorporação dos espíritos. Já o candomblé foi trazido pelos africanos e eles veem os orixás como os ancestrais divinos, mas nele não acontece incorporação. A comunicação é feita por meio dos búzios. Essa é uma questão importante para a nossa cultura. O Brasil é um país religioso e aparecem muitas formas de ler essa questão. Nas religiões de matriz africana, a comunicação com os espíritos é comum. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conto e da conversa. E tenham se distraído um pouco. Esperamos por você no próximo episódio.